E aí, como é que você está? Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de Sociologia. E hoje nós vamos trabalhar 3 conceitos, mas esses conceitos vão ampliar a nossa aula além dessa ideia de raça, etnia e multiculturalismo. Porque nós vamos tratar aqui, a partir destes 3 conceitos no recorte, né, de antropologia, de cultura, nós vamos trabalhar também conceitos como preconceito, discriminação, segregação, teoria eugenista sobre, né, esta separação entre raças. Tá? Vamos também trabalhar aqui um olhar sobre a realidade brasileira no que diz respeito a essa política, né, de embranquecer, do branquear o Brasil. Então, é uma aula que ela é importante e ela também, né, incita em nós uma reflexão sobre essa diversidade que é a existência humana. Quando a gente assistiu a aula sobre cultura, né, que a gente não esquece que é um conceito da antropologia, que é um conceito também trabalhado pela sociologia, né, pela filosofia, enfim, história, pelas ciências humanas como um todo, a gente conseguiu perceber que somos diversos. A nossa existência, ela é diversa. Não há uma expressão única de cultura, assim como o próprio conceito de cultura, né, é polissêmico, ou seja, ele é extenso, ele é diverso, ele pode estar relacionado a um modo de agir, ele pode estar relacionado sobre valores, sobre utensílios, artefatos, ele pode também falar sobre territorialidade, espacialidade. Então, essas imagens belas que estão começando aí a nossa aula demonstra o quanto, de fato, né, somos diferentes. E como, né, as ciências sociais trabalham essa diferença, essa diversidade. E aqui a gente vai entender como nós, né, sociedade, né, vamos classificar, vamos compreender estas diferenças. E aqui já começando uma provocação, a gente vai entender que ao longo, né, da nossa existência enquanto sociedade, nós criamos teorias, não só teorias, né, científicas, como também criamos estruturas jurídicas, políticas, que tentaram, né, classificar a existência humana a partir de um aporte desigual. Tá? E o balizador dessa desigualdade vai estar inserida num processo de preconceito étnico-racial. E aqui eu trago, né, 3 figuras que lembram esse processo, né, de selecionar, de classificar a existência humana. Aqui eu tenho o fenômeno do darwinismo social versus o darwinismo evolucionista, né, que estabelece uma existência linear da humanidade em busca de um processo evolutivo a partir de um elemento parâmetro. Esse elemento é o mundo europeu. A gente tem, né, a política genocida do racismo nazista frente ao povo judeu, negros, homossexuais, ciganos. A gente tem o apartheid no continente africano, em específico na África do Sul, ali em meados do século XX. E todo esse processo de classificar, de separar, ele vai acontecer a partir de 3 elementos, tá? O processo do preconceito, da discriminação e da segregação. Então, neste primeiro momento, antes da gente trabalhar o conceito de raça, a gente vai entender a diferença entre esses 3 conceitos aí, a começar pelo próprio preconceito. Mas, antes de mais nada, a gente entende que cada termo ele tem um contexto sociocultural específico que se relaciona a quem está no poder político, espacial, simbólico e institucional, tá certo? Mas todos, desde a discriminação, do preconceito, da segregação, têm como finalidade manter um elemento de desigualdade entre os grupos sociais. E a gente começa pelo preconceito, tá?
O preconceito, ele é simplesmente uma atitude desfavorável contra uma pessoa, ou um grupo, ou uma cultura que é considerada diferente do outro. Então, essa ação desfavorável de discriminar, porque o preconceito ele gera a discriminação é a ação do preconceito, é o agir, certo? Então, ela é baseada em estereótipos e aqui já trazendo, né, já antecipando a máxima eugenista, que vamos trabalhar um pouco mais na frente, é baseado numa ideia, né, superficial, vazia, de superioridade. Ok? E aí, a gente tem, dentro dessa prática do preconceito, uma ação que é naturalizada entre aqueles grupos que confere, né, essa ação. E no campo da antropologia, a ação preconceituosa ela é reverberada por uma prática etnocêntrica. A gente conversou, quando trabalhamos na aula sobre cultura, que a prática etnocêntrica é você olhar para um determinado grupo, né, uma etnia ou uma cultura, como queira, valorando, julgando ou tentando compreender a partir da sua etnia, dos seus valores. E aí você não consegue, por exemplo, compreender particularidades deste outro grupo, deste outro indivíduo. E aí você age de maneira desfavorável, que é o preconceito, tá certo? Então o preconceito gera, né, a partir desse olhar etnocêntrico e a gente, enquanto sociedade brasileira, a gente entende que o preconceito é uma prática criminosa, é algo que fere a nossa legislação lá da Constituinte de 88, quando a gente estabeleceu que é crime, né? É um atentado a esse direito, uma vez que a nossa Constituição garante a igualdade entre os diferentes. Ok? E aí a gente pode atribuir a prática do preconceito a situações de gênero, de raça, de religião, beleza? Aqui a gente tem exemplos que eu vou trazendo ao longo dessa aula. Aqui a gente tem uma postagem que mostra que psicóloga que repassou mensagem de vagas, excluindo mulheres negras e gordas, pode responder pela prática do racismo. E aqui a gente tem a conversa dela que acabou sendo usada como prova para essa prática. A gente tem um outro caso aqui, ó. Justiça permite quebra de sigilo para identificar o autor de racismo contra um motoboy em Goiânia. E aí a polícia encaminhou nessa decisão para a entrega dos dados, e a gente encontra aqui dados dessa conversa, ó. Esse preto não vai entrar no meu condomínio, e aí o aplicativo diz, oi, ele pode mandar outro motoboy que seja branco, né? E aí, ó, frases, uma palavra com puro teor preconceituoso, violento. A gente tem aqui mais um outro exemplo, comerciante é preso contra uma mulher que procurava emprego, e aqui, ó, o tradutor do aplicativo dele coloca que mulher tinha a pele abaixo do padrão, então ela não foi recrutada para o trabalho, né? Aqui tem a figura, a foto da pessoa, da mulher que sofreu essa prática discriminatória. E aí, quando a gente fala sobre discriminação, a gente está falando, como eu comentei há pouco com vocês, o ato em si do preconceito, o ato de julgar aquele grupo como algo menor, inferior, desfavorável. E aqui eu trago para reforçar essa nossa fala o pensador congolês, o Kambengenge Munanga. O Munanga, né, que vai aparecer ao longo desse nosso curso, no que diz respeito às aulas de sociologia, é um pensador vivo, é um pensador que tem aqui uma presença bem assídua, é professor titular, né, da USP, e ele traz na sua obra um recorte bem específico sobre a questão do preconceito racial. Ele vai dizer que o preconceito racial, ele não é contra o negro
específico, não é racial numa pegada da raça negra, mas sim um problema social. Vê que interessante aqui, vou apagar para a gente ler juntos, tá? O Munanga diz o seguinte: em outros termos, todos os problemas da sociedade são sociais, inclusive o dos preconceitos e da discriminação racial, que constitui apenas uma das modalidades do social. Por isso, é incorreta a expressão, abre aspas, o preconceito contra o negro no Brasil é um problema social e não racial. Pois todos os problemas da sociedade, inclusive o preconceito racial, também são problemas sociais. O Munanga quer dizer aqui para nós que o preconceito na sociedade brasileira, ele faz parte de uma estrutura de formação e que ele é exteriorizado, verbalizado, sentido a partir de um grupo social específico. E este grupo social, ele está intimamente ligado, né, àquela minoria, aquele grupo que, no processo de formação, ocupou uma posição de menor espaço, mais fragilizado. E aqui eu trago para você um elemento, né, para reforçar essa tese do Munanga. O preconceito pode ser tão difundido nas interações sociais que a vítima pode nem perceber. Por exemplo, um jovem negro inserido no grupo branco, ele entende como ser normal o único revistado pela polícia. Ele entende, por exemplo, ser normal que nas denúncias a pessoa negra, ela sempre é um alvo do apontamento da acusação. E quando Munanga fala sobre a questão racial ser um problema social, porque eu estou falando sobre justamente essa interação que a sociedade brasileira se estabeleceu, criou um espaço favorável para que essa discriminação, para que este preconceito racial fosse visto como algo natural, ou como algo, ou como parte, né, formadora do nosso modelo de sociedade. E aí a gente continua aqui com os exemplos, mostrando que, além do Brasil, outros países que passaram pelo processo de colonização, principalmente ali, estou falando sobre as potências ibéricas, Portugal, Espanha, né, França, Inglaterra, esses países que difundiram a colonização no continente africano e, consequentemente, a escravização das pessoas, continuam a validar, né, essa prática preconceituosa no aspecto racial. Então, a gente tem exemplos aqui do jogador Vini, né, não só verbalizando essa ideia de resistência, e aqui a gente tem nessa matéria, mostrando que o presidente da Associação Espanhola, Pedro Bravo, criticou danças do atacante após marcar o gol e disse que o brasileiro precisa parar de fazer macaquices. E a gente tem um outro exemplo, um jogador de basquete da seleção brasileira também é alvo de práticas racistas, né? O Iago dos Santos, chamado de mono, que é a tradução para macaco, né, em espanhol. Como a gente conversou há pouco, a discriminação é literalmente a manifestação de uma preferência que nos supõe a ausência de igualdade. E essa discriminação, ela é baseada pela ignorância ou por estereótipos que têm origem na prática preconceituosa, na validação da desigualdade de um grupo ou da diferenciação daquele grupo. Então, quando você está falando sobre discriminação, você está falando na ação, literalmente, da desigualdade ou de um tratamento desigual entre grupos. E aí esta discriminação, ela pode ser geradora de um afastamento desse indivíduo de um determinado benefício de um grupo. Então, aqui eu trago um exemplo da discriminação salarial entre homens e mulheres. Então, eu afasto da mulher condições de igualdade, não só na questão salarial, como também na projeção da carreira, em relação a alguns direitos.
Esse afastamento leva à marginalidade. Essa marginalidade é estar à margem de benefícios, estar à margem do pleno desenvolvimento da sociedade. Além da discriminação de gênero, a gente traz aqui na charge ao lado o exemplo da discriminação racial, quando a gente observa a figura, né, das forças de segurança olharem para o ambiente da periferia e, consequentemente, para o corpo negro, como algo, né, sempre passivo de observação, de dúvida, da própria ação, né, da polícia, como sendo algo natural sobre aquele corpo. Tá? Ainda dentro essa prática da discriminação de gênero, a gente traz aqui alguns dados, só para reforçar, né, a nossa fala. Então, a gente tem uma matéria publicada em 2022, né, que diz que mulheres ganham, em média, 20,5% a menos que homens. E lembrando que mulheres que, na sua grande maioria, têm uma escolaridade superior que a dos homens. E aí o dado diz que é como se a cada ano a mulher trabalhasse por 74 dias, literalmente de graça. Né? O levantamento mostra que a diferença salarial entre gênero permanece em patamar elevado, mesmo quando se comparar a trabalhadores no mesmo perfil de escolaridade e idade. Tá? Então, independente se essa mulher busca a profissionalização, ela ainda continua a ganhar menos. E a gente tem aqui, até 2021, essa pesquisa mostra que a diferença é na casa dos 20,3% da faixa salarial. E quando a gente está falando sobre discriminação, a gente tem, por exemplo, esse resultado, né, que é essa discrepância entre o trabalho do homem e da mulher, mas quando eu estou falando também sobre a discriminação pela questão racial, a gente coloca aí outros exemplos. Se eu estou falando sobre grupos específicos que sofrem do preconceito e da discriminação, eu estou falando diretamente sobre minorias. E falar sobre raça, etnia, multiculturalismo, passa também pelo conceito de minorias. Minorias, não aqui falando sobre a questão numerosa, a questão quantitativa. Mas eu estou falando sobre, dentro dessa estrutura de sociedade, eu estou falando sobre aqueles grupos que ocupam um espaço mais frágil, um espaço mais vulnerável, um espaço que, por exemplo, aqui sendo tratados os povos originários, os indígenas, aqui o trabalhador braçal, né, aquele trabalhador que não tem tanta qualificação e por isso se coloca numa situação também precarizada. Aqui pode também estar inserido o analfabeto, né, fazendo uma associação. Aqui os deficientes, pessoas deficientes. Aqui a população negra. A criança também é uma minoria. E quando eu estou falando sobre minoria, eu também estou falando sobre a discriminação, né? São pessoas afetadas diretamente por não serem reconhecidas num patamar de igualdade. E aí confere à sociedade uma mobilização para gerar o mínimo possível de danos a essa população, a esses minorizados. Aqui a gente traz um dado, só para reforçar, que eu estou falando de minorias, não de quantitativo. É tanto que o dado do IBGE de 2023, né, o PNAD, diz que a gente tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Então, é um número, sim, significativo. E para completar essa trilogia entre preconceito e discriminação, a gente fala sobre segregar. Segregar é literalmente separar. Mas separar ou criar fronteiras legais, sociais, institucionais, políticas e espaciais de maneira institucionalizada, legal. É isso, eu estou segregando a partir de um elemento discriminatório. E isso não foi algo
que aconteceu há séculos passados, não. A gente tem um processo de segregação acontecendo, né, no século XX, por exemplo. E eu estou falando sobre uma das maiores nações do mundo, que são os Estados Unidos, que apresentou um processo de segregação entre brancos e negros. Eu não estou falando de um país no continente africano, eu estou falando dos Estados Unidos, que levanta um discurso, né, reconhecendo a liberdade e a igualdade entre os cidadãos, né? Eu estou falando num processo de segregação que, além de ser institucionalizado, é naturalizado, é entendido por aqueles que conferem esse processo de segregação como algo legítimo, como algo que é explicado, pasmem, por falsas ideias ou teorias, ainda, por sinal, validadas pela ciência, por exemplo. E eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre teorias eugenistas. Eu estou falando sobre como o mundo vai, de maneira racional, científica, dizer que a segregação entre seres humanos, a segregação entre pessoas que ocupam condições diferentes, que possuem raças diferentes, é válida, é legítima e eu posso provar pela ciência. E aí, quando você vai para esse horror, né, que é pensar que a humanidade tentou justificar de maneira racional, metodológica, esse horror, a gente começa, fazendo aqui um recorte histórico, lá no século XV, no próprio processo, né, de colonização do continente africano e americano, quando eu tenho as grandes navegações, quando eu tenho a Europa tentando colonizar, tentando, né, civilizar o mundo nas suas viagens marítimas, no seu trânsito, né, de mercadorias e de pessoas, mercadorias que eu coloco, inclusive pessoas, a partir de um julgo, né, de que é uma raça evoluída, superior, que é um grupo, que é uma cultura, né, mais uma vez aqui a postura etnocêntrica, e passa a olhar tudo o que é diferente do mundo europeu como algo incivilizado, como algo bárbaro, como algo que possa se merecer essa segregação, essa separação entre aquele que tem direito à vida e aquele que não tem direito. Aquele que tem o direito à violência e aquele que não tem direito. E aí surge, né, a partir do século XVIII, uma característica de segregar, que é o elemento fenótipo. Então, eu vou subordinar toda e qualquer população nativa, de direitos, de até mesmo humanidade. E aí a gente tem o estabelecimento de uma relação de poder e de dominação. É aqui que ganha força a ideologia do racismo. A ideia de que somos divididos por raças, certo? E dentro dessa distinção, dessa diferenciação por raça, aquele que compõe a raça branca traz todos os elementos de progresso, de civilidade, de harmonia, de equilíbrio, e tudo que difere dessa raça é considerado menor, negativo e, portanto, não humano. E essa ausência de humanidade vai validar, dentro desse racismo científico, por exemplo, teorias eugenistas de, literalmente, extermínio daquilo que não é puro, daquilo que não é esse elemento de uma raça superior. E veja, quando a gente fala sobre Brasil, a gente está falando sobre eu vou dizimar os povos indígenas, né, os povos nativos, depois eu começo um processo de extermínio dessa população negra, a começar pela escravização dessas pessoas e, após a proclamação, né, a abolição da escravatura, eu começo um genocídio sobre essa população no recorte racial, né, por exemplo, tirando delas direitos mínimos de sobrevida, como direito político, como direito econômico, como direito a ser cidadão. E aí, devagarinho, aos poucos, eu vou mitigando a existência dessas pessoas. Aqui, a gente traz um
digamos assim, um breve histórico de como essas teorias raciais e eugênicas ganharam uma notoriedade, ganharam, né, uma repercussão ali no final do século XIX para o comecinho do século XX, tá? Primeiro, nessa perspectiva de que existe, né, uma raça superior, eu vou separar agora não mais pelo fenótipo exclusivo, mas pela essa ideia de que há uma raça forte e há os fracos. E de onde vêm os fracos? Os fracos, né, vêm de um processo de fragilidade, de miscigenação, que foram se herdando biologicamente a partir de um intenso cruzamento destes grupos. E, portanto, para que a humanidade vá se livrando, eu sei que é difícil falar essas palavras, né? Vá se livrando, né, dessa presença que atrasa o pleno desenvolvimento da humanidade, nós devemos caminhar para um processo de genocídio dessas pessoas que são consideradas inferiores. E aí esse genocídio, ele não é sumariamente em alguns aspectos, porque quando eu falo, por exemplo, sobre o Holocausto, eu estou falando sobre um genocídio sumário, direto, sistemático. Mas quando eu falo, por exemplo, na proclamação, na abolição da escravidão aqui no Brasil, dos povos africanos, e a substituição desse trabalhador escravo agora pelo trabalhador do imigrante branco, e eu esqueço essas pessoas e eu deixo essas pessoas morrerem, eu estou gerando um genocídio, mesmo que de maneira lenta, paulatina, mas contínua, certo? Como eu falei para você, essa teoria eugenista, ela ganha no recorte científico da pesquisa aqui na figura do pensador francês Arthur Garbinet, né? Esse médico que traz para nós a ideia de que o Brasil ele está num ambiente degenerado, num ambiente insalubre, num ambiente de caos. Isso ele está falando sobre a passagem do século XIX para o século XX, né? Ele está falando ali do momento em que o Brasil está saindo de um processo de independência e caminhando para um processo de modernização, de industrialização e aí da república. Eu preciso reconhecer que esse Brasil ele está degenerado, ele não consegue se assemelhar ao mundo europeu porque há uma degeneração no seu processo de formação. E qual a saída para essa degeneração do Brasil? A saída é eliminar essas raças consideradas inferiores e evocar um Brasil branco, evocar, sim, um processo de branqueamento do Brasil. É assustador pensar nisso, mas isso foi real. E a gente tem nome para esse processo aqui no Brasil, numa figura muito clara, que é o Raimundo Nina Rodrigues, que se estabelece como um dos grandes idealizadores de um projeto eugenista, de um projeto de branquear o Brasil. E o que consolidava, né, esse projeto do Nina Rodrigues de branquear o Brasil? É literalmente, né, gerar um ambiente de esterilização de mulheres, a proibição de casamento entre negros e miscigenados, a esterilização, como eu havia comentado, e já caminhando para um processo que a gente vai ver aqui acontecendo no Brasil ainda em meados do século XX, a criação de depósitos humanos, né, revestidos de hospitais psiquiátricos, onde eu tenho os loucos, e aqui a gente lembra do Holocausto em Barbacena, Minas Gerais, remete aí à ideia de trancafiar pessoas consideradas degeneradas, loucas, prostitutas, homossexuais, deficientes, como sendo aqueles incivilizados, aqueles que degenerados, que não contribuem. Nossa, isso é muito pesado. Que não contribuem para o progresso e para o pleno desenvolvimento do Brasil. Eu trancafio, eu silencio e eu vou matando essas pessoas de maneira paulatinamente. E branquear o Brasil, eu até coloquei a imagem e não conversei. Primeiro que essa imagem aí, ela é muito forte,
muito forte a fala dela, mas aqui eu tenho uma obra artística que remete ao começo, né, desse Brasil entrando no século XX, que é a Redenção de Cã. Essa imagem ela já veio aqui em outras aulas, mas ela é muito grande na sua interpretação, porque eu tenho um Brasil de um processo de escravização do negro retinto, que entra em contato, né, com outras raças, como o amarelo, o asiático, né, que a gente chama, o branco europeu. E eu tenho aqui um Brasil miscigenado. A união desse Brasil miscigenado tem que gerar um Brasil puro, um Brasil branco, um Brasil representado por essa criança, aqui fazendo alusão a esse momento de um Brasil que desperta deixa eu apagar aqui para aparecer a criança para você. Ver se eu consigo tocar na imagem. Um Brasil aqui que vem, né, agora pequeno, crescendo, mas branco, livre dessa racialidade toda, dessa miscigenação. Então, a redenção de Cã é o momento que o Brasil vai literalmente criar uma política, né, de branqueamento, certo? Então, veja, a gente tem a participação do Brasil no comecinho do século XX, de um grande congresso lá em Londres, na Inglaterra, onde a gente tem como objetivo criar medidas para branquear o Brasil. E aqui eu trago, entre uma das medidas, né, aquela proposta pelo Nina Rodrigues, da esterilização, da proibição de casamentos, da lei de vadiagem, da proibição da capoeira, do processo forçado de miscigenação, como, por exemplo, trazer a população branca europeia, né, chamando para o trabalho imigrante e, ao mesmo tempo, expulsando, negando o trabalho a os povos descendentes de escravizados que agora estão libertos, mas que seria esse degenerado. E pasmem, né? A gente tem na nossa Constituição de 34, ainda no comecinho do século XX, aqui representado durante o governo Vargas, né? O Estado teria que estimular a educação eugênica, ou seja, né, estimular essa política de branquear o Brasil, de selecionar. E aqui na imagem uma crítica sobre alguns representantes, né, dessa defesa do branqueamento do Brasil, sendo visto hoje com grande notoriedade, como, por exemplo, nomes de ruas e avenidas. Tá? E aí, para quebrar um pouco essa visão negativa que essa teoria eugenista constrói, a gente tem também uma falsa sensação de que o Brasil é um país pacífico, de que há uma democracia racial, de que há uma convivência harmoniosa entre as diferenças. Então, também dentro do comecinho do século, essa política, né, eugenista, ela não era escancarada, não era numa violência explícita assim, era revestida de uma falsa ideia de democracia racial, de uma falsa convivência de harmonia. É tanto que, ainda hoje, paira pelo nosso senso comum a ideia de que somos povos pacíficos, de que a gente consegue conviver, sim, né, com tantas diferenças. Só que é difícil encarar esse elemento tão amorzinho que a democracia racial estabelece. Vou colocar aqui essa imagem, eu gosto muito dela também, porque essa perspectiva de que somos, né, de que convivemos de maneira harmoniosa, essa imagem esconde bem, né, essa democracia onde fora da fotografia, e eu estou falando de uma fotografia no comecinho do século XX, esconde, na verdade, do campo da fotografia, a realidade dos excluídos. Tá? E aqui a gente tem, né, essa construção de uma identidade onde um Brasil passaria uma visão harmoniosa entre essas raças, né, criando essa ideia de democracia racial que será tão difundida, principalmente pelo Gilberto Freire. O Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande Senzala, passa para nós essa falsa ideia de que somos, sim, um país que, embora, né,
compete diversas raças, nós vivemos de maneira harmoniosa. Seria mais para velar esse processo de branquear o Brasil. E aí, o resultado é que somos sim um país miscigenado, somos sim um país de diversas etnias, e aqui a gente já entra no conceito de etnia e de multiculturalismo. Eu tenho um dado aqui, também apresentado para você pelo IBGE, no ano 2023, a gente tem, a partir do censo de 22, mostra que, pela primeira vez, né, desde 91, nós nos declaramos como sendo, na sua maioria da nossa população, pardos, né? E aqui a gente tem a distribuição dessa população pela região, e a gente consegue perceber que essa população parda, de fato, ela se espalha por todas as regiões, majoritariamente, né? Região Nordeste, Norte, Centro-Oeste. A gente encontra um elemento bem predominante de brancos na região Sudeste e Sul, e a população indígena na região majoritariamente Norte, tá? E aí a gente vai dar um salto para o conceito de etnia. Veja, a etnia é uma característica de uma pessoa, literalmente, que é ligada a uma ancestralidade, que é ligada a uma cultura no seu aspecto mais dinâmico. Então, é ligado à língua, à história, à nação, e não necessariamente a uma relação de igualdade entre os pares. Tá? Então, quando a gente fala sobre etnia, eu estou falando sobre um conjunto de pessoas que partilham, mesmo que de maneira diferente, né, uma determinada nação ou uma determinada cultura, tá? E quando a gente fala sobre essa diversidade, eu estou falando sobre as interações que esses grupos, no aspecto sócio e espacial, conversam. Então, quando eu estou falando sobre o Brasil, eu estou falando sobre a junção de diversas etnias que correspondem à nação brasileira. E essas etnias, elas vão buscar identidade a partir de elementos que as identificam. Então, pode ser um dialeto, pode ser uma manifestação cultural, uma religiosidade. Então, tudo isso equivale à etnia. E lembrando que quando eu estou falando sobre um grupo étnico, e aqui eu tenho a imagem de um indígena, eu não posso pensar que esta etnia, ela não pode, por exemplo, ocupar elementos que fogem a sua, digamos assim, a sua região, o seu espaço físico. Aqui eu coloco de maneira provocativa. Eu tenho um indígena, né, que tem uma etnia, que tem um grupo no qual há uma ancestralidade, há uma ligação entre esse indivíduo e este grupo, mas nada impede que ele utilize elementos fora dessa sua etnia, como, por exemplo, o celular. E se você der um zoom aqui na conversa, eu sei que é feio a gente olhar a conversa do outro, mas você consegue perceber que ele está conversando no seu idioma. Então, ele não deixa de ser um indígena, ele não deixa de fazer parte de uma etnia porque ele, por exemplo, tem acesso à tecnologia, tá? Do mesmo jeito que eu pego aqui o uso da trança, né? A ideia de que, ao utilizar a trança num determinado grupo que não confere a etnia, né, não confere aquele determinado grupo, eu estou perdendo, né, a identidade. Não, uma coisa não altera a outra, é um aspecto importante. E a gente consegue, né, deduzir, chegar a uma dedução de que a sociedade brasileira, e aqui eu estou dando um recorte do Brasil, mas a gente pode ampliar, de que a existência humana ela é ela é diversa. E quando a sociologia fala sobre o multiculturalismo, ele fala sobre o reconhecimento, né, desse pluralismo cultural e a criação de interações, a criação de um modelo de sociedade que consiga conviver minimamente com esse mosaico, com essa
diversidade, com essa diferenciação ou pluralismo. E aí a sociologia barra antropologia encontra, né, algumas situações que são pensadas como mediadoras desse convívio pacífico entre essa diversidade. E aí a gente tem, primeiro, a própria desconstrução de que somos homogêneos, de que somos iguais. Então, o Brasil é um país, sim, plural, e cada etnia, cada cultura, ela tem sua própria identidade, ela tem sua própria lógica, e por isso ela tem que ser reconhecida nesta sua particularidade. Então, há uma tentativa de, por exemplo, evitar práticas discriminatórias e preconceituosas, como a gente comentou. Então, há uma ideia aí, por exemplo, de superação da xenofobia, da intolerância religiosa, do próprio preconceito e discriminação. A gente entende que quanto mais reconhecemos essa pluralidade, mais tolerante a sociedade se torna, porque parte do princípio de que cada uma tem sua lógica própria de existência e, claro, a gente consegue visualizar, principalmente nesta contemporaneidade, neste século XXI, a gente consegue entender que há um movimento político e social de levantamento dessa bandeira do pluralismo. E não só reivindicando a existência dessa diversidade, como também, né, criando situações de convivência para que essa diversidade possa, né, digamos assim, predominar. E aí, quando a gente está falando sobre multiculturalismo, a gente fala, nesse aspecto, sobre ações afirmativas. E aqui eu trago alguns exemplos de ações afirmativas nessa tentativa de conviver com o diverso. Primeiro, eu quero começar mostrando para você que, além da gente conviver com grupos étnicos que correspondem ao nosso processo de formação, etnias que fizeram parte da formação da sociedade brasileira, a gente também está conversando por um processo de formação que ainda é contínuo, por exemplo, com a chegada de imigrantes. Então, o Brasil é sim um país que faz fronteiras gigantescas, não só terrestres como marítimas, e a gente recebe, né, de maneira substancial imigrantes, pessoas que vêm de fora. E essas pessoas, elas são integradas à nossa cultura, elas passam a viver aqui, a produzir, né, culturalmente falando, e também reproduzir pessoas, fisicamente falando, e esta reprodução, ela vem para avolumar esse mosaico cultural que é a cultura brasileira, tá? E aí a gente vai caminhando para o final dessa aula para as ações afirmativas. Primeiro que ações afirmativas são medidas, né, especiais e temporárias para, tanto pelo poder público como pela iniciativa privada, para, né, fazer com que haja não só uma diminuição, reduzir ou eliminar qualquer tipo de desigualdade histórica, né, sobre aqueles grupos marginalizados. E aí, entre essas ações afirmativas, eu tenho, por exemplo, o princípio da equidade. Garantir, né, um tratamento igual entre os desiguais. Então, a gente tem aqui um exemplo de ofertar, né, trabalho, ofertar a partir de cotas, trabalho a pessoas com deficiência. Porque eu reconheço que essas pessoas ocupam um espaço, né, minoritário, e aí eu crio um elemento de equidade, de integração. No que eu estou falando, no aspecto racial, né, no aspecto cultural, eu trago também alguns elementos aqui afirmativos, como, por exemplo, as cotas raciais, tá? Ou políticas de bolsa, né, creches, empréstimos, redistribuição de terras, estímulos econômicos, como isenção fiscal e por aí vai. Todas essas ações, elas tendem, né, a diminuir ou mitigar a situação de minoria e desigualdade entre aqueles grupos, entre aquelas culturas que são, né, num processo diverso, que é o Brasil, estão numa situação de vulnerabilidade, tá? E aí, ó, acompanhando
essa nossa ação afirmativa, a gente tem também, né, os povos indígenas, quilombolas, ciganos e ribeirinhos. Entre esses povos aqui, considerados os povos tradicionais, a gente tem digamos assim, uma contribuição que é o censo, né, de 2022, catalogando, identificando essa população como sendo uma ação afirmativa. E aí você deve estar, como assim, Vivi? O censo também corresponde a uma ação afirmativa? Sim, porque no momento em que eu coloco esse grupo, né, essa etnia, nos dados, no olhar do poder público, se eu posso entender, né, se eu posso apontar a existência desse grupo, eu também posso, a partir do apontamento da sua existência, eu começo a pensar em políticas para diminuir sua situação de vulnerabilidade, caso ele tenha. Então, quando os povos quilombolas entram no processo do censo, né, do recenseamento, do reconhecimento da sua existência, eu consigo identificá-los e, consequentemente, eu consigo fazer um raio-x de como essa população ela se comporta hoje. Então, eu tenho aqui, né, os dados onde eu tenho essa população quilombola, nas regiões. Então, a região Nordeste, majoritariamente, né, tem ocupada por essa população. E aí a gente tem, né, ao longo do Brasil, Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, né, respectivamente. E quando você olha para esses quilombos, na perspectiva de números, você consegue perceber que é um número substancial de pessoas. Eu não estou falando sobre uma minoria, mais uma vez, quantitativa, né? E a gente consegue perceber o número, né, de habitantes nesses quilombos. Como eu falei para você, o Nordeste ocupa a maioria da população quilombola, né? Então, eu tenho o estado da Bahia, do Maranhão, depois é que a gente entra a região Sudeste aqui com Minas Gerais, tá? E para finalizar, no aspecto, né, também dessa diversidade cultural, como ação afirmativa, a gente teve, lá no ano de 2003, a criação de uma lei chamada a Lei 10.639, que obriga, né, a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e africana nos currículos escolares. E é muito interessante essa obrigatoriedade, porque para o reconhecimento dessa cultura africana, dessa cultura afro-brasileira, né, que é a africana, quando é trazida para cá e que do processo de miscigenação gera o afro-brasileiro, eu preciso gerar uma relação de pertencimento. Eu preciso gerar essa ideia de que a história do Brasil não foi contada e não foi formada a partir exclusivamente do colonizador, que existiram pessoas que pensaram, que contribuíram para a formação do Brasil. E quando você cria essa obrigatoriedade, você está forçando, né, uma equidade. Embora os heróis, a leitura da história ainda seja pelo olhar branco predominantemente, mas a gente consegue começar a quebrar. Quando a gente traz aqui a Carolina de Jesus, quando a gente traz aqui o Zumbi dos Palmares, quando a gente traz aqui a figura do João Cândido, então todos esses elementos, eles trazem para nossa cultura brasileira o olhar e a contribuição do povo negro, né? E claro, né, é um momento que literalmente consolida a luta do movimento negro, da existência, né, e da efetividade, da inclusão dessa cultura como sendo, sim, parte integrante, né, da cultura brasileira como um todo. E aí, claro, no ano de 2023, a gente tornou o Dia da Consciência Negra como um feriado nacional, também sendo um desdobramento dessa política afirmativa de uma cultura que, historicamente, ocupou um lugar de minoria. Então, você consegue perceber, né, por esses inúmeros exemplos que eu trouxe aqui para ti, o quanto é desafiador, né,
a convivência entre essa pluralidade, essa diversidade, sem que haja um favorecimento de uma determinada cultura em relação a outra, de uma determinada etnia em relação a outra. Mas nós vamos ali, né? Conversando, dialogando, construindo pontes numa convivência plural. Não é fácil, começamos de uma maneira desigual, então esse processo ainda precisa, né, gerar muito mais equilíbrio, muito mais pontes de maneira, digamos assim, mais próxima, mais justa. Mas estamos aí, né? Essas políticas afirmativas nos trazem uma sensação de que a gente está no caminho certo. Tá? Eu espero que eu esteja, assim, muito confiante nesse processo aí de um Brasil mais justo, né, e mais igualitário em relação a tanta diversidade. E que bonito que somos diversos, tá? A gente finaliza nossa aula aqui. Espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer falar sobre temas tão importantes e que diz respeito à nossa existência. A gente se vê na próxima aula.